Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoe a todos nós aqui presentes. Hoje, no dia do culto, em adoração a Ti, que seu desejo seja feito. Por favor, Deus, transforme nossa vida, nosso coração. Mas precisamos, ó Deus, preparar o nosso coração para aceitar o que Jesus tem para nos dar. Nós queremos também, ó Deus, pedimos em oração pelo santo sábado que está acontecendo no dia de hoje. Abençoe o dízimo e a oferta, porque nós agradecemos a Ti por tudo isso. Por favor, Deus, dê o deleite do Santo Espírito, para que possamos sentir de fato tudo que o Senhor tem para nos dar, porque nós queremos, ó Deus, de fato, estar unido, estar em comunhão contigo. Por isso, ó Deus, vem estar presente, nos dê a sua santa bênção, porque nós cremos nisso. Perdão pelos todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, uma visão de esperança. Nina faz o que a maioria dos donos de cachorro fazem. Ela leva seu cachorro todos os dias para tomar um ar puro. Mas as coisas são um pouquinho diferentes para Nina. Ela depende que Fargo a guie para o lado de fora da porta e por volta do bairro em segurança. Ele é o seu cão guia, ajudando Nina a caminhar pelas ruas. Nina e seu esposo, Kevin, são ambos cegos, vivendo em um alto apartamento em Toronto. Este casal canadense, em muitas maneiras, vive como qualquer outra pessoa. Eles cozinham, limpam e fazem as tarefas de casa. Nina gerencia um negócio virtual vendendo roupas de malha e sabonetes feitos à mão e outros acessórios. Cada uma destas coisas é uma forma de expressão artística para mim. Eu faço estas coisas porque eu gosto de me divertir com os materiais. Nina e Kevin se conheceram no acampamento Frenda, um acampamento de verão adventista que abre suas portas durante uma semana por ano para a comunidade de pessoas com limitações visuais. Na época era patrocinado pelo Serviço de Gravações Cristã. O amor de Nina e Kevin por Jesus cresceu e ambos foram batizados. Ao mesmo tempo, eles se apaixonaram e finalmente se casaram. Mesmo fazendo parte da família da igreja, a realidade dos seus desafios diários ainda existe. Eu acho que muitas pessoas simplesmente não sabem como se relacionar com a gente. E muitas pessoas têm até medo de falar com a gente. E muitas vezes acabamos nos sentindo deixados de fora. Em 2007, eles eram parte do time fundador de uma nova congregação adventista, juntamente com a Conferência de Ontário. Eles alugaram uma sala de conferências em um hotel situado em Scarborough, no subúrbio de Toronto. E lá começaram a se reunir uma vez por mês. Esta comunidade começou a ser conhecida como Visão de Esperança e foi desenvolvida para receber a comunidade cega. Eles se consolidaram com o tempo e ao longo dos anos formaram um grupo forte, com visitantes chegando frequentemente através de suas portas. Existe muita desesperança por toda a comunidade cega. Eu gosto do nome da nossa igreja, Visão de Esperança. E isto é basicamente o que nós somos. Nós temos esperança e nós temos uma visão. Nossa visão é ver pessoas cegas sendo salvas e ver pessoas cegas a conhecerem Jesus Cristo e encontrar cura e esperança através da sua maravilhosa graça. Em 2016, a Missão Global ajudou a dar suporte para este grupo. E naquele mesmo ano, a comunidade Visão de Esperança foi reconhecida como a primeira igreja adventista para deficientes visuais na divisão norte-americana. E desde então, eles começaram a se reunir no edifício da sua própria igreja, abrindo as portas para ainda mais possibilidades. Membros como Kevin e Nina estão ativamente envolvidos em compartilhar o amor de Jesus com a comunidade cega. Existem muitas pessoas cegas que realmente precisam desta esperança. E elas precisam deste tempo de qualidade e distante das coisas que eles sempre estão enfrentando todos os dias. Eles precisam deste refúgio. E é lá que o meu coração está. Eu quero fazer com que as pessoas se sintam desta maneira, que eles se sintam importantes. A maioria das pessoas que frequentam não são adventistas, mas elas vêm porque elas se sentem seguras aqui.
Elas chegam de diferentes religiões e diferentes classes econômicas e sociais. Esta congregação não é focada somente em prover as necessidades espirituais desta congregação. Eles também estão cientes das necessidades físicas. Pat, uma das membros fundadoras, garante que as pessoas estão sendo bem cuidadas através da criação de cestas de alimentos para as pessoas levarem para as casas. A maioria deles não consegue comprar os recursos de necessidades básicas da vida. Quem dirá um pouco além disso? Alguns deles dependem de programas de bancos de alimentos. Então esse é um dos nossos objetivos por aqui também. Em algumas ocasiões, essa é a única maneira deles conseguirem a comida deles. E em uma vez em que fui ajudar uma garotinha a organizar a despensa da casa, ela tinha 25 latas vencidas de molho de tomate e nenhum macarrão. Portanto, o que fazemos aqui é ajudar. Através de suas orações e contribuições, por meio da missão global, igrejas como estas são plantadas em novas áreas e em meio a áreas de pessoas que ainda não foram alcançadas. Eu agradeço a Deus do fundo do meu coração pela Igreja Adventista. Foi através dessa igreja que eu encontrei a Jesus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, crianças. Acho que o frio congelou a língua de vocês. Eu vou falar de novo. Bom dia, crianças. Agora eu gostei. Bom dia, adultos. Viu? Foi forte, crianças. Nós temos que treinar mais, né? Bom, hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa noite eu precisei usar cobertor. Vocês precisaram? Não? Vocês estavam com saudade desse frio de Teresópolis? Eu não tava com saudade desse frio. Não tava. Mas é legal, né? Papai do céu, ele fez até isso pra gente, né? Tem gente que gosta de frio, ele fez o frio. Quem gosta do calor, ele fez o calor. Papai do céu se importa com cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que tem pessoas que não podem enxergar? Vocês sabiam? Tem pessoas que elas não podem enxergar. Algumas elas já nascem sem enxergar, né? E tem outras que, assim, às vezes acontece algum acidente, né? Acontece algum acidente, aí elas não podem mais enxergar. Aí fica escuro. Fecha os olhinhos de vocês. Não consegue, né? Não consegue? A gente não consegue enxergar com os olhinhos fechados, não é? Isso. E tem pessoas que não conseguem enxergar também. Mas Papai do Céu, ele é tão especial, ele ama tanto essas pessoas também, que quando a pessoa não consegue enxergar, ela desenvolve outras habilidades. Vocês sabiam que as pessoas que não conseguem enxergar, elas escutam muito, muito? Uma mãe contou pra gente numa palestra que o filho dela, ele era um menino assim preguiçoso. Vocês são preguiçosos? Ele tinha preguiça de escovar os dentes. Aí um dia ele foi no banheiro, a mamãe dele ficou cega. Ela não conseguia enxergar mais nadinha. Aí um dia esse menino foi no banheiro escovar o dente e a mamãe falou assim, vamos botar o nome dele de, deixa eu ver, Pedro. Pedro, escova esse dente direito. Ele, mamãe, eu estou escovando os dentes direito. Ele, você não colocou a pasta de dente. Como que ela não sabia? Ela sabia porque ela tinha a habilidade de escutar muito bem. Sabe outra habilidade que os cegos têm? Eles têm o tato aqui nos nossos dedinhos. Vou mostrar uma Bíblia para vocês. Olha que linda. Essa aqui é a Bíblia em braille. A gente ganhou aqui na igreja. Ó. E as pessoas que são cegas, elas conseguem ler com os dedinhos. Olha que coisa incrível. Deixa eu passar rapidinho para vocês.
Braille tem palavras escritas, olha que coisa linda. Eu não consigo ler, mas tem pessoas que têm a habilidade de ler essas palavras aqui, sabe, em relevo. Que coisa mais linda, né, que Papai do Céu faz com a gente? E a nossa historinha de hoje fala sobre um cego, o cego Bartimeu. Cadê o cego Bartimeu? Obrigada. Pode entrar. Olha o cego Bartimeu. Ó, ele escuta muito bem. Vamos ficar quietinho para ele prestar atenção onde ele está andando, ó. Bartimeu, vem um pouco aqui para frente, reto. Aqui, reto. Vai ouvindo o que eu estou falando. Vem reto aqui para frente. Cuidado. Isso. Bem reto. Isso. Tem uma escada agora, um degrau. Pode sentar. Isso. Bartimeu, ele ficava lá na beira da estrada. Ele não enxergava, ele também era pobrinho. E ele ficava na beira da estrada pedindo dinheirinho para as pessoas. Ó, ele ficava pedindo, tem pouco dinheiro ali, não tem? Ele precisava de muito dinheiro para comer, para comprar o alimento, né? E ele estava pedindo dinheiro. Pode pedir. Aí um dia Jesus estava lá nessa cidade com os amigos dele. Olha lá Jesus. Jesus estava lá fazendo o que ele fazia de melhor. Ele curava as pessoas, ele conversava com as pessoas. E um monte de gente junto com Jesus, os amigos dele, ó. Cheio de... E aí, Bartimeu, ele ouviu que estava vindo uma multidão. Ele ficou ouvindo, prestando atenção. Olha como ele ficou prestando atenção. Jesus falando com os amigos, ó. Aí ele sabia que Jesus curava as pessoas. E ele ficou tão feliz, ele começou a gritar. Ele gritava, Jesus, Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu, mas aí Jesus ficou ouvindo e os amigos ficavam mandando ele ficar quieto, fica quieto, fica quieto, Jesus está ocupado. Ah, mas Jesus não deixa ninguém para trás, né? Ninguém para trás. E Jesus ouviu aquele clamor do cego, ele chegou perto. Ai, que emoção ficar pertinho de Jesus, não é? E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ah, ele queria ficar curado. Será que Jesus curou ele? Jesus curou ele ficou muito feliz. Crianças, olha como ele ficou feliz. Ele adorou Jesus, ele abraçou Jesus. Ele viu Jesus. Agora ele podia ver, agora ele estava vendo Jesus. Sabe, crianças? Um dia, nós também vamos ver Jesus voltando nas nuvens do céu. E as pessoas que são cegas aqui na terra, que não podem enxergar, nesse dia, elas também vão voltar a enxergar e vão ver Jesus. Vocês querem ver Jesus? Ah, eu também quero. Eu quero muito ver Jesus. Eu acho que todo mundo quer ver Jesus, não é? Então, nós temos uma missão de contar para as outras pessoas que Jesus vai voltar. Vocês estão fazendo isso? Ai, que bom. Jesus fica muito feliz. Então, vamos orar? Vamos orar também? Então, vamos orar. Alguém quer orar? Então, vem cá, Ezequiel. Vamos orar. Em nome de Jesus, muito obrigado por dia hoje. Abençoe porque a mamãe está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria. Crianças, deixa só a tia falar. A tia Betinha, ela também, ela nos ajudou porque tem pessoas que elas não conseguem falar, nem ouvir, elas não conseguem ouvir. E aí existe uma língua de sinais. E a tia Betinha está falando para essas pessoas que não conseguem ouvir tudo que a gente falou aqui. Não é lindo também? Olha como o Papai do Céu se preocupa com todo mundo, não é? Obrigada, Betinha. Feliz sábado, igreja. Prometo que não conseguirei cumprir. Não vou conter as lágrimas. Tem momentos da vida, né? Que as palavras ficam pequenas. Tá. Hoje é um culto muito feliz. Todos os nossos cultos são especiais. Todos. Porque estamos na casa do Senhor.
no santo sábado dele. Mas hoje, de uma forma muito especial, estamos comemorando o Dia Mundial do MAP, o ministério que nasceu no coração de Deus. Ai, Betinha, para. Ó, Betinha está chorando. Eu não falei com vocês que eu não ia conseguir cumprir? E é muito forte para nós que vivemos a inclusão, ver uma igreja inclusiva. É algo assim que profundamente nos toca. Então, muito obrigada, Igreja Central, por ter abraçado a causa da inclusão. Obrigada. 20 de abril, Dia Mundial do MAP. O MAP é um ministério recente de 2022 em que atuamos. Vem cá, Betinha. Não, vem pra cá. Em que atuamos. Eu falo que eu e Betinha somos uma só, não só na altura. Nós atuamos com surdos, nossos irmãos cegos, baixa visão, deficiência física, mobilidade reduzida, temporária ou permanente, deficiência intelectual, saúde mental, bem-estar mental, e os nossos irmãos enlutados e cuidadores, porque quem cuida precisa ser cuidado. E o MAP é um ministério que atua em todas essas áreas. São muitas as áreas. É por isso que, na verdade, o MAP precisa ser cada um de nós. Não pode se resumir só a mim e a Betinha. É cada um de nós, porque é o trabalho de Cristo, é o trabalho do Evangelho, é a igreja acessível. É a igreja acessível. E é por isso que estamos aqui hoje, para a honra e glória de Deus. Antes de mais nada, eu quero fazer alguns agradecimentos, senão depois eu esqueço. Quero agradecer ao Sérgio. Sérgio é o nosso irmão de Duque de Caxias. E na mesma hora que fizemos contato, Sérgio, pastor Sérgio, André, eu estou aí. Ele não sabia nem o caminho, mas estou. Pode ficar tranquila. Então, gratidão, Sérgio, por essa sua dedicação à causa. Otávio, Lorena, muito obrigada, gratidão a vocês. Otávio vai ser o nosso pregador essa manhã. E quando o pastor fez o convite, o pastor já botou coisa. Na mesma hora ele já aceitou. Obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada a Mateus, que junto com a Betinha ontem ornamentaram a igreja, arrumaram tudo. Gratidão por esse carinho. Gratidão a cada um de vocês, aos desbravadores. Alessandra, muito obrigada por ter, na mesma hora que pedimos, os desbravadores já estavam disponíveis para fazer a recepção, em Libras. Imagina, nós temos desbravadores recepcionando em Libra, pastor. Isso é bênção demais. A nossa gratidão, o MAP agradece a cada um de vocês que orou, que ora por esse ministério e que não mede esforços. A Elza, Luciana, que nos ajudaram, todos vocês, gratidão. E MAP é testemunho. MAP é superação. MAP são histórias de pessoas que não se limitaram e que não se limitam. Ai, Jace. E nós vamos ouvir 2 testemunhos. 2. E fiquem atentos, porque os nossos corações serão tocados por esses 2 testemunhos. Jace, Simone. Eu vou convidá-las para estarem aqui conosco. Podem vir. Podem. O ano passado nós tivemos um testemunho. Ano passado nós tivemos um testemunho da Ana, vocês lembram? Da Gabi, né? Tivemos um testemunho da Lineane. Famílias, vidas reais, tá? Não é teoria, não. É mundo real. E que estão do nosso lado,
sentados ao nosso lado e que muitas das vezes a gente nem se dá conta. E eu vou começar com a Jace. Vamos sentar então? Senta aqui, Simone. Ai, Jesus, esse banquinho para mim. Vou começar com a Jace. Jace, ela vai nos dar o testemunho da doença celíaca. André, doença celíaca é... Não, pode sentar aí. Não. Vou sentar aqui, ficar aqui encostadinho. Doença celíaca é motivo de inclusão? É motivo de exclusão? Você pode nos falar como é que foi o diagnóstico? Como é que você vê como portadora dessa doença? O papel da igreja na sua vida, o acolhimento ou não? O que o seu coração nos diz hoje? O que a gente pode, como igreja, melhorar? Então, eu recebi o diagnóstico em 2019. Graças a Deus não foi tão demorado como geralmente acontece. Em um mês eu descobri a doença celíaca. Ela é uma doença genética, então eu já nasci com essa doença, mas ela não tinha despertado até 2019. Ainda não descobriram quais são os motivos para despertar a doença. Então, eu descobri, foi horrível. Eu chorava muito, porque glúten a gente come o tempo inteiro, a gente bebe, tudo tem glúten. E eu chorava muito. Então, eu não tive... Os médicos não estão muito preparados para a doença. Não era tão conhecida. Eu acho que isso está mudando, né? Mas eu não tive muitas informações. Eu fui em 3 gastros e eles falaram assim, procura na internet como você vai se cuidar. E aí eu fui procurar na internet, só que na internet a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Então eu achava que muita coisa era exagero. Então eu falei, eu já não vou comer glúten e tá bom, não vou me preocupar com contaminação cruzada, porque isso é exagero demais. E aí a minha doença foi piorando, porque é uma doença autoimune, não é uma intolerância. Então, conforme o glúten ia entrando por contaminação, às vezes eu achava que vou comer glúten uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, e eu continuava passando mal, e eu não entendia, porque o médico não me falou claramente o que eu precisava fazer. Então, eu fui aprendendo conforme o tempo foi passando, e com outros celíacos. Eu só consegui saber realmente como funcionava a doença com outros celíacos, e isso eu comecei a me cuidar mesmo a partir de 2021. Então, nesses 2 anos, a minha doença piorou muito e eu desenvolvi várias outras doenças. Eu desenvolvi o hipotiroidismo, meu organismo não absorve mais ferro, vitamina D, várias vitaminas, né? E desenvolvi também síndrome do ovário policístico. Tudo isso devido ao mau tratamento da doença celíaca. E a médica chegou para mim e falou assim, olha... graças a Deus colocou uma médica que era endócrino, que falou assim, nunca ninguém te explicou como sua doença funciona? Eu falei assim, não. Aí ela falou assim, eu vou te explicar. E explicou exatamente como funcionava o meu intestino quando entrava em contato com o glúten. Ela explicou tudo, todos os detalhes. E ela falou para mim, se você não se cuidar, você vai morrer, porque doença celíaca mata. Fora o risco altíssimo de câncer no intestino. E aí eu comecei a me tratar mais ainda com ela, né? Só que a pior parte disso tudo era chegar no início, né? A gente chegava na igreja e... tem almoço na igreja. Vocês não vão ficar para o almoço? Porque era um almoço surpresa, então eu não tinha preparado marmita, nada disso. Eu falei assim, eu não posso ficar. Aí eu explicava a doença, como funcionava. Aí ela, mas tem salada.
Só que a pessoa não entendia, porque até a salada estava contaminada, porque ela foi cortada com uma faca que entrou em contato com glúten alguma vez, mesmo ela tendo sido lavada, tudo fica contaminado. Aí, para eu explicar isso, a pessoa me olhava com uma cara de tipo, que frescura, que exagero, ai, que drama. Então, isso era muito ruim. A gente já estava lutando com a doença e ainda tinha que ficar aturando esse tipo de coisa, né? E aí, dói bastante. E aí, quando a gente veio para o distrito de Teresópolis, eu já fiquei com muito medo, porque seria o nosso primeiro distrito. Nossa, muita gente vai querer que a gente almoce, vai ter almoço na igreja, o que eu vou fazer? E eu fiquei desesperada, até porque Teresópolis era uma cidade pequena que não teria tantas opções como o Rio de Janeiro. Mas Deus foi tão bom que eu cheguei aqui, a Leda já tinha meio que preparado, muitas pessoas já sabiam que eu era celíaca, como funcionava a minha doença. Então eu fiquei, nossa, eu não precisei nem explicar tanto. E para completar, eu explicava, não, tudo bem, o que a gente pode fazer para você almoçar com a gente? O que a gente pode fazer para você lanchar? Vocês sempre muito interessados. E eu falando com o PH, nossa, olha como eles são, que maravilha, Deus é tão bom, olha como essa igreja é. Então, eu não tive nenhum sofrimento relacionado à inclusão quando eu cheguei em Teresópolis. Foi muito, muito bom. E até a Liniane, que me indicou uma moça que faz várias coisas segura para celíacos, né? Sem glúten, docinho, salgadinho, várias coisinhas. E aí eu fiquei muito feliz porque a gente se sente acolhido, abraçado, e isso é muito importante. Em nenhum momento eu me senti julgada por ter uma doença, porque não é uma dieta. Eu não escolhi não comer o glúten ou não me contaminar. A doença está no meu organismo e eu não tenho escolha, senão eu tenho vários problemas. E vocês foram sempre muito legais comigo. Amém, gente. Olha, uma igreja que não julgou. Uma igreja que não julgou, uma igreja que falou, Jace, o que a gente pode fazer? É isso. É a gente ser verdadeiramente uma família. Sermos verdadeiramente uma rede de apoio. Sermos verdadeiramente Jesus na vida dos nossos irmãos. E que bacana isso, porque foi assim, foi natural, né? Sim. Foi natural. Você nunca se sentiu pressionada por nada, né? Nunca. Amém. É muito bom a gente ver que a igreja compreendeu o seu papel bíblico. Não julgueis, não aponte o dedo. Amém. E agora a Betinha vai ter uma conversa com a Simone. Vocês devem estar assim pensando, o que a Simone está fazendo aqui, gente? A pergunta que eu escutei foi assim, a Simone vai falar da saúde mental? Simone, você vai falar pra gente da saúde mental? Mais ou menos, né? De certa maneira, sim, diretamente, sim, né? Então, conta pra gente, Simone, porque muita gente não sabe o porquê que você está sentada aqui na frente hoje com a gente. Verdade. Olha, a história é longa, gente. Eu tô até preocupada, porque é longa. Tu quer que eu comece da onde? Como que você descobriu e como que foi a sua reação ao ter descoberto? E conta para a igreja por que você está aqui. Não, então, eu tenho visão subnormal, né? Uma visão subnormal quer dizer pessoas que têm baixa visão, né? É isso que é visão subnormal, certo? Então, assim, a minha história, ela é hereditária, né? Isso veio do meu bisavô, que morreu sem visão nenhuma, morreu cego, hereditária, genética, passou para minha avó, passou para o meu pai, passou para mim. Aí estendeu para minha irmã e para minha tia, que também é a irmã do meu pai, né? Mas, assim, eu com 7 anos de idade, eu já comecei a usar óculos. E já estava, assim, advertida que eu poderia ser portadora, né? Como no teu caso, né? Você era portadora e depois que a doença se desenvolveu.
Então, assim, com 7 anos, eu fui no médico, né? Aí ele viu lá que eu precisava usar óculos, comecei a usar, tenho hipermetropia e estigmatismo, ok? Mas aí ele avisou, olha, você possivelmente é hereditário, vamos aguardar, porque não é uma lesão na retina, na mácula, que eu perdi a visão central. Eu não tenho a visão central. Mas, assim, na adolescência que eu desenvolvi a doença, né? Que ela se manifestou. E, a partir daí, assim, eu estava tudo certo, tudo bem, né? Eu estudava, minha vida normal. Eu ingressei na faculdade com 17 anos. E assim eu não consigo lembrar bem se foi... Eu já tinha entrado na faculdade, eu já tinha me decidido a ser psicóloga. Né, que eu decidi com 13 anos de idade ser psicóloga. Então, assim, eu lembro do médico, são frases, as frases, elas marcam muito a gente, né, todos nós. Então, eu tive uma frase que o médico falou assim, você vai ter que escolher. Quando ele viu que eu tinha desenvolvido já, tinha se manifestado essa doença que se chama distrofia macular viteliforme, na época ele disse que era doença de Stargardt, e depois mudou o nome, o diagnóstico também foi difícil fazer, que não é muito fácil. Para vocês terem ideia, é um caso para 15 mil pessoas, é uma doença rara. Então, assim, ele falou, você vai ter que escolher, ou você vai ter que escolher uma profissão que você não use a visão. Pô, é difícil, né? Como é que eu vou Existe? Boa pergunta, né? Então, aí eu já estava decidida, e eu falei, não vou mudar minha decisão, e continuei a vida, fui para a faculdade, e aí estava tudo bem, eu conseguia ler, tudo tranquilo. Só que, assim, quando eu tive os 28 anos de idade, a minha visão começou a ficar muito embaçada, e em seguida eu fui embora para os Estados Unidos e morei lá alguns anos. Quando eu retorno para o Brasil, eu vou para o médico. E aí lá eu também fiz óculos, mas estava tudo certo. Quando eu volto para o Brasil e fui fazer o meu outro exame, né, fui me consultar com o oftalmologista, eu fiz um óculos, também estava super feliz. Que bom, um óculos novo, está tudo certo. Mas nada, aí assim, eu não consigo lembrar quanto tempo, mas se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas foi pouco tempo, acho que foi 1 mês. Eu não estava enxergando mais nada. Falei, gente, esse óculos, esse médico é uma porcaria, né? Que óculos é ótico, alguma coisa. Aí voltei no médico, ele falou assim, outra frase que eu não esqueci. Ele falou assim, a sua visão despencou. Falei, gente, o que quer dizer? Despencou a minha visão. Aí foi daí que eu comecei a, cada dia mais, enxergar menos, e comecei a fazer muitos óculos, assim. Toda hora eu tinha que fazer um óculos novo, o grau foi aumentando. E aí, quando passa de 10 graus, a gente é diagnosticado com uma visão subnormal. Não sei se vocês sabem disso, né? Então, assim, hoje para ler, eu preciso usar a lupa. Eu não consigo ler sem lupa. Além do óculos, porque o óculos, o meu estigmatismo e hipertropia, ele ficou aumentado por conta da visão, da lesão, aliás, na retina, que a gente perde a visão central. Eu vejo tudo embaçado, eu só tenho a visão periférica. Só que, aí a questão, tu vai me perguntar mais alguma coisa? Não, então posso falar. A questão é o seguinte, eu já estava formada, né, estava iniciando na minha profissão, e aí, como fazer, né? Porque o psicólogo ele precisa estar todo o tempo se atualizando. A gente não se forma e está tudo certo. A gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, né? Tem os casos, cada caso é um caso, e a gente precisa estar muito bem preparada. E eu atendo crianças, e com crianças a gente também precisa muito da visão, né? O psicólogo ele desenvolve muito mais a escuta. Nós temos muito, a nossa ferramenta é a escuta, porém a gente precisa ter visão, obviamente, né? Então, assim, até dirigir eu não posso mais dirigir, né? Eu dirigi até alguns anos atrás, não posso mais dirigir. Outra tristeza que eu adorava dirigir. Mas aí, com essa situação toda, eu desisti da minha profissão. Eu falei, não vai dar mais, né? Não tem como. Eu me senti insegura. E aí vem a bênção, né? A parte melhor da história. Aí vim para a igreja, né? Conheci a igreja através da rádio. Cheguei até aqui. Bem assim, depois da tragédia de 2011, eu cheguei aqui na igreja. E assim, não trabalhava mais, já tinha desistido da profissão. E é o sentido da minha vida, da minha profissão, eu amo fazer o que eu faço, mas, assim, perdi, assim, abandonei, né? Fiz uma pausa e abandonei
completamente, e tinha vergonha até de dizer que eu era psicóloga. Cheguei a esse ponto que a minha autoestima baixou muito. Nessa questão toda de visão, de saúde, a gente perde a autoestima. Então, eu perdi a autoestima, eu tinha vergonha de dizer, as pessoas perguntavam, eu nunca dizia que era psicóloga, eu dizia que não tinha profissão. Cheguei a esse ponto, até hoje eu me espanto com isso. Mas aí, ao longo de tudo isso, eu cheguei na igreja, e aí a primeira, eu não sei se Thelma está aqui, não consigo ver. Ah, tá. A Thelma foi a primeira pessoa. É a outra Thelma. Então, é a Thelma que era da ASA, né? Uma primeira pessoa que me inclui, né? Que eu me sinto incluída, que me convida a dar palestras, a participar das programações da Idade de Ouro, da ASA, né? E ali eu muito insegura, porque eu me tornei uma pessoa muito insegura por conta da minha visão. Eu comecei assim, achando que seria impossível, mas aí, aos pouquinhos, eu fui me encorajando, né, um incentivo, né, a inclusão, né, o sentimento de pertencimento é muito importante. Por isso que é importante vocês estarem atentos aos irmãos, porque tanto Thelma quanto depois Márcia, que foi esposa do pastor Maurício, que era uma psicopedagoga, também sabendo que eu era psicóloga, ela também me convidou, né, a trabalhar aqui e atender pessoas na igreja. E aí, assim, da mesma maneira, eu me sentindo muito incapaz, mas não que eu fosse incapaz, mas insegura, né? E aí, assim, eu fui começando, né, a tomar coragem, né? E me autorizar, né? Me sentir capaz e por que não, né? Quer dizer assim, se não fossem essas pessoas estarem atentas e serem sensíveis a mim, eu hoje não estaria como estou hoje. Hoje eu já trabalho há 11 anos aqui em Teresópolis, né? Com muita prosperidade, graças a Deus. Então, assim, se não fossem essas pessoas na minha vida, a igreja, Jesus, Deus, abrindo os caminhos, né? Colocando essas pessoas no meu caminho, hoje eu não estaria trabalhando e poderia estar, assim, até num estado de depressão mesmo, né? Então, assim, eu louvo a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor, né? Eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida dessas pessoas, pela igreja e por tudo, né? Por tudo que veio acontecendo na minha vida ao longo desses últimos 11 anos. Obrigada, Simone. Quando a gente fala de MAP, é isso que a gente está falando. São pessoas se importando com pessoas, porque era isso que Cristo fazia. Cristo se importava com todas as pessoas. E se hoje a Simone está aqui com a gente, para a honra e glória de Deus, foi porque uma pessoa se importou com ela. Então, o MAP tem que ser um estilo de vida meu, Betinha, mas tem que ser um estilo de vida seu também. Porque, como a Andréia falou aqui no começo, nós duas não conseguimos abranger a todas as necessidades da igreja. E todos nós somos um corpo. Talvez aquilo que eu não consiga fazer, a Andréia consiga fazer. Aquilo que nós aqui na frente não podemos fazer, você que está sentado aqui no banco, você pode fazer. Você é muito importante para o MAP. Então, que hoje, com toda essa programação bem diferente do que nós estamos acostumados nos cultos de sábado, que você sinta no seu coração o chamado de Deus para você fazer do MAP o seu estilo de vida também. Obrigada, Jace. Eu sei que foi difícil para você chegar até aqui, mas muito obrigada. Gratidão por compartilhar conosco a sua história. Gratidão, Simone, por compartilhar. E é muito lindo isso. O poder da empatia. O poder de olhar o outro, né? De estar atento ao outro. Mudou a vida, né, Simone? Muda totalmente. Então, como disse a Betinha, que estejamos atentos a quem está do nosso lado. Seja ele da nossa família ou não. E que tenhamos sempre uma palavra de acolhimento, uma palavra de pertencimento, porque isso muda uma história, isso muda uma vida. E louvamos a Deus, porque vocês hoje podem compartilhar conosco a história de vocês. Louvado seja. Amém. Betinha, ore, por favor, e logo depois do momento de louvor estará assumindo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usa a cada um de nós para transformar vidas.
Que o Senhor nos use, que nessa manhã possamos entender que o Senhor nos escolheu para fazermos a diferença na vida de tantas outras pessoas que estão sofrendo. Que o Senhor, por favor, seja com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nós, para que tudo aquilo que for feito aqui possa ser somente para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pelo testemunho da Simone e da Jace, porque essas histórias nos mostram o quanto o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor continue cuidando da vida delas, da família, e que elas continuem se sentindo amadas por cada um de nós. Que o Senhor seja conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Olha que música bonita. Deus te abençoou, irmão. Bom, vocês não me conhecem, meu nome é Otávio. Eu moro em Niterói. Eu trabalho na associação. E também faço parte do MAP. Só para explicar para vocês que o Ministério dos Surdos agora está incluído no MAP, assim como foi dito aqui anteriormente. Bom, o pastor Paulo me convidou, é meu amigo, eu já conheço ele de longas datas. E também a gente trocou informação, né, contato, meu amigo está ali. Duas pessoas também, tenho contato com elas e me convidaram. Então, agradeço a todos vocês por me receber. É a minha primeira vez aqui com vocês. Eu agradeço a Deus essa responsabilidade de aqui aprendermos juntos e explicar sobre o MAP. Neste momento, iremos orar. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Deus, por esse dia especial aqui na igreja de Teresópolis. E neste momento, Deus, pela sua honra e sua glória, fundaremos o MAP, iniciaremos aqui esse ministério, um ministério especial. Por isso agradecemos a Deus, que a sua palavra seja divulgada, seja mostrada, que Jesus seja aqui presente e possamos sentir a sua santa presença. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu peço por gentileza para colocar o slide. Então, como a gente está esperando aqui a mídia, vamos falar um pouquinho mais. Bom, o MAP, tá, assim como você vê na descrição ali atrás, começou em 2022, conforme foi falado aqui, e tem várias igrejas já que existe a inclusão do MAP. Fundamos bastante ministérios e aqui hoje estamos recebendo essa oportunidade, essa programação especial, mas não é somente dos surdos, também dos cegos, dos cadeirantes, de todas aquelas pessoas que foram citadas aqui. E hoje eu estou aqui representando o MAP e aqui fundando. Bem-vindo todos vocês que são deficientes, que estamos aqui juntos para conseguir a vitória. Bom, a Bíblia, ela vem também mostrando o que aconteceu. Bom, tem aqui uma história na Bíblia, né, de Jacó. Todos aqui conhecem a história de Jacó. Ele era um homem que enganou, né? Ele era um enganador. A palavra Jacó significa engano, enganador. Porém, ele conseguiu superar, né? O livro de Deus, a Bíblia, Gênesis, capítulo 32, versículo 22 até 32, 22 até 32 versículos. Então, a Bíblia, ali, está vendo? Gênesis 32, 22 a 32.
Pode passar. Para aí, por favor. Bom, a história vem falando, né, de Jacó naquele momento. É muito importante nós sabermos dessa história, tá bom? Aí eu fiz um resumo aqui para facilitar para vocês. Bom, aqui no primeiro versículo aqui que está mostrando no slide, ele teve uma briga, né, uma marcante na vida de Jacó, que ele lutou com o próprio Cristo. Porque Jesus foi falar com ele, né, o anjo, que nós conhecemos como Jesus, foi falar com ele e falar algumas coisas. E ele pecou, ele era enganador. Depois desse ocorrido, dessa luta corpo a corpo com o próprio anjo, o próprio Jesus, Jacó percebeu o seu erro e limpou, né, pediu perdão para Deus. E agora ele estava mudando a sua identidade, com um novo propósito, não mais de enganar. Bom, o terceiro ali vem mostrando que assim que ele mudou o seu comportamento e se arrependeu de fato de todas as coisas que ele fez no passado, ele recebeu também o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus, que luta com Deus e não contra Deus. Por quê? Porque Jacó, antes, ele estava lutando contra Deus, estava sendo enganando as pessoas. Mas após ter o pedido diretamente para Jesus Cristo, né? O anjo estava ali, ele mudou e entendeu que o que ele fazia era totalmente errado. E por isso ele conseguiu entender e mudou o seu jeito de fazer as coisas. Pode passar, irmão. Bom, ali vem dizendo, né, que foi um homem astuto e ele também tinha a facilidade de enganar, né? Porque ele queria as coisas e fazia esse ato de enganar para conseguir os seus objetivos. Deus conhecia o seu coração, a sua mente. Deus conhece todos nós. Ele foi criado numa família que confiava plenamente em Deus, mas ele foi tentar dar seus próprios passos. Ele começou a ter seus objetivos vitoriosos enganando. Mas após ter aquele encontro com o anjo, que sabemos que foi Jesus, mudou o seu nome. E o significado do nome? Aí ele foi perceber o que ele fazia antes, com o seu nome chamado Jacó, um enganador. E agora mudou para Israel, Deus lutando comigo, vamos dizer assim. Bom, ao longo da sua jornada, ele enfrentou vários desafios, tá? E com isso ele começou a enganar, né? Teve essa atitude de enganar. Porém, graças a Deus, ele teve esse encontro com um ser divino que fez a mudança na sua vida. Pode passar, por favor. Então, percebam ali a transformação do caráter. Podemos dizer também a característica dele, que era a astúcia de enganar as pessoas. Agora ele está diferente. Deus propôs um caráter melhor. Ele conseguia fazer manipulações para alcançar seus objetivos. Porém, quando você engana a pessoa, esse é o grande problema. Por isso, Jacó, ele tinha seus êxitos, né, na vida dele, mas causava problemas, circunstâncias.
Porque o problema também, além de enganar as pessoas, enganava também a sua própria família e também a sua própria consciência. Bom, então assim, como no passado, né, ele enganou bastante, teve muitas lutas, muitas manipulações, Jacó fez também uma coisa muito errada. Vamos só aqui perceber. Pode passar, por gentileza? A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Podem acompanhar. Fizeram a leitura? Deus avisou. E ele me disse: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas suas fraquezas, para que você consiga repousar de fato no poder de Cristo. E por isso, naquela ocasião do encontro com aquele anjo, ele sentiu isso. Na fraqueza dele, ele conseguiu o poder de Cristo. Sentiu o prazer, né, e percebeu as suas atitudes. Ele ficou necessitado de algo melhor para a vida dele. E ali ele pôde falar: Senhor, eu fui perseguido, por isso eu fazia essas coisas. Eu tive angústia, por isso eu fazia essas coisas. Mas por amor a Cristo, Jesus abençoou, Deus abençoou, para que ele conseguisse ficar forte. E ele percebeu tudo isso. Qual é o sentimento? A pessoa que está fora da comunhão de Deus e a pessoa que está firme. Qual o sentimento? É de fraqueza, é de fortalecimento. E nós aqui, como nos sentimos sendo necessidades especiais? Fracos ou fortes? Eu sou um surdo e eu sou forte, porque Deus me dá essa força, amém? É uma comparação. Vocês também podem fazer uma comparação. Vocês estão fracos, mas fracos com Jesus? Ou vocês se acham fortes, fortes sem Jesus? Bom, o nome dele era Jacó, o enganador. Mudou de nome, mas por quê? Vamos ver. O primeiro tópico. Após a luta que Jacó teve, logo após, ele pediu a bênção daquele anjo. Não vai sair daqui, seu anjo, enquanto não me der a bênção. E ali ele recebeu um novo nome. E vocês querem a mudança do seu nome? No futuro, quando Jesus estiver voltando, ele vai chamar pelo seu nome, mas você vai receber um novo nome, um significado do seu caráter. O seu caráter é uma coisa que não vai mudar. O seu caráter vai ser proposto no significado do seu nome. Assim como aconteceu com Jacó, que antes enganava as pessoas, a própria família, tinha muito pecado. Quando ele teve encontro com aquele anjo que foi Cristo Jesus, houve a mudança do seu nome para o nome de propósito. Assim vai acontecer conosco. Igual aconteceu com Jacó. No segundo tópico, esse sinal é um símbolo de transformação, de uma nova identidade. E ali vai começar a nossa nova vida espiritual, nossa nova vida eterna.
É igual quando a gente nasce, tem o registro, né, do pezinho, aí dá o primeiro nome no cartório. E nós ficamos com aquele nome, né, no cartório até hoje em dia, né, tem a possibilidade de mudança de nome. É uma nova identidade. Bom, mas lá no céu, a identidade vai ser nova. Vai ser uma vida completamente diferente, sem pecado, sem mácula, sem tristeza, sem sofrimento. No terceiro tópico, ali mostra uma ruptura, né? A palavra, ela vai mudar, né? A ruptura com o seu passado vai ter uma nova realidade do presente, porque você agora foi transformado e salvo. Deus vai dizer: o seu nome, assim como fez Jacó, o seu nome agora vai ser Israel, porque você está lutando com Deus. Mas por quê? Porque ele falou para aquele anjo: por favor, não saia daqui sem a bênção. Eu quero a bênção, por favor. E ele agarrou na perna do anjo, e o anjo o feriu. Porém, Deus sabia todas as coisas, e assim deu. Aquele caráter que ele tinha de enganador, Deus falou: de agora em diante seu nome não será mais Jacó, será aquele que luta com Deus. Pode passar, por favor. Bom, ali explica, né, os olhos de Deus para pessoas com deficiência. Vocês lembram que Jesus, quando estava aqui, ele cuidava do próximo. E assim como ali na foto, vem falando, a imagem, assim como aquela imagem ali, Jesus cuidando do próximo, do deficiente, também Deus estava cuidando de Jacó, que no caso, a sua deficiência era o seu caráter errado. Muitas coisas acontecem, né? Tanto das pessoas que não têm deficiência, quanto aquelas que têm deficiência. E o caráter é muito significativo para Deus. Por isso nós temos que falar a verdade. Pode mudar, irmão. Pode passar. Na Bíblia vem escrito em Isaías 43, versículo 1, que diz: não temais, porque eu, Senhor seu Deus, te chamei pelo teu nome. E Deus assim fez. E a pessoa que era naquela Jacó entendeu perfeitamente. E nós também teremos esse direito. Senhor Deus vai nos chamar. E nós vamos dizer a Deus: eu não quero? Ou vamos obedecer a Deus, dizendo: estou aqui, Senhor? Deus conhece todos os nossos caráteres, todos os nossos pensamentos, nossas atitudes. Nós temos que, assim que ouvir a voz, Deus chamando o nosso nome, nós temos que crer, porque Deus é o nosso único Salvador e Redentor. Jesus Cristo vai nos chamar na volta, nas nuvens dos céus, e vai chamar pelo seu nome. Pode passar, irmão. Bom, a condição física, quer dizer,
cada um tem uma condição física, a fragilidade ou não. Nos tópicos apresentados, nós temos a completa dependência de Deus. E nós também temos valor. A nossa fragilidade física não impede de perdermos o valor. Temos que nos valorizar, independente da deficiência. E nós temos que dizer a todo momento: estou aqui, quero servir a Ti, mesmo eu sendo deficiente. Nós precisamos mostrar, testemunhar a verdade contida na esperança em Deus. Um testemunho, nós temos que testemunhar a verdade, mostrar de fato que Deus é conosco. Como, por exemplo, o surdo não pode ter vergonha de mostrar a verdade. Qualquer tipo de deficiência. Eu sou surdo e não estou aqui pregando? Vocês não estão aqui visualizando um surdo pregar? A palavra está sendo expressa. A palavra está sendo evangelizada. Sendo surdo, sendo cego, não pode ter vergonha, não pode temer ao evangelho. Não pode ser excluso. Qualquer tipo de deficiência. Tem que dar o testemunho bom, tem que mostrar coragem, tem que mostrar autoestima. Porque o MAP é isso que vocês estão vendo. Precisamos nos unir, assim como Deus pediu. Pessoas com deficiência são testemunhas da graça de Deus e a esperança de Cristo Jesus. E no dia que Cristo Jesus voltar, o milagre vai acontecer. E aquela deficiência não mais existirá. Eu, surdo, meus ouvidos abrirão. Se a pessoa for cega, a visão se abrirá. Jesus dirá e chamará pelo nome. Por isso, se você estiver aí e quiser receber a palavra de Deus, receber o nome, chamando o seu nome, espere, tenha esperança, porque isso vai acontecer. Esse milagre vai acontecer. Deus é poderoso, irmãos. O milagre pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. E uma das histórias que Jesus disse foi que no mundo encontrareis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Jesus voltará e tudo que é ruim acabará. Em nome de Jesus, o futuro pertence a Deus e o milagre acontecerá. Milagre de tudo que acontecer é a vontade do nosso Pai eterno. E nós surdos temos que ter paciência. O milagre vai acontecer e eu vou deixar de ser surdo. Mas eu fiz a minha parte aqui na terra sendo surdo, evangelizando a outros, levando a mensagem. Seja surdo, seja cego, deficiente físico, não importa. Jesus está aqui e nos dá essa possibilidade. O ministério das possibilidades. Somos unidos e não desunidos. Somos inclusos e não exclusos. Precisamos estar firmes nas promessas de Deus. Pode passar, irmão. A Bíblia vem nos anunciando também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22 a 26. Bom, ali está fazendo a comparação, né, do corpo, que nós precisamos o quê? Nós precisamos perceber que se tem algo, né, a nosso corpo fraco, frágil, precisamos que se refaça, porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ser revestidos da graça de Deus, pela honra dele. Precisamos honrar a Deus. Precisamos estar em comunhão com Deus. Se eu estou fraco, eu busco a Deus e eu me fortaleço. No futuro, quando Jesus retornar,
Os surdos estarão agora com seus ouvidos a ouvir a própria voz de Deus. Por isso que nós temos que honrar a Deus, obedecer a Deus, estar em comunhão com Deus. E mostrar aquelas pessoas que aqui vivem com deficiência, não se preocupe, porque a promessa foi dita. E não se lamente porque eu sou deficiente. Tenha paciência, amado, porque Deus é amor. Firme nas promessas do Senhor. Tenha esperança até o final, porque Deus vai te dar a recompensa, a vida eterna. E a vida eterna não tem deficiência. Tenha esperança, irmão. É isso que devemos falar para o nosso amigo deficiente. Porque nós somos pessoas nobres, porque estamos abaixo da graça de Deus. E nós temos que aceitar. Pode passar, por favor. E Deus continua dizendo: precisamos estar em adoração a Deus, obedecer a Deus. Porque nós precisamos ter cuidados, mas também precisamos ajudar o próximo. Se a pessoa está sofrendo, precisamos ajudar. Isso é adorar a Deus. Muitas pessoas estão sofrendo, tendo deficiências. E o que fazer por elas? Só vamos ficar falando coitadinho? Nós vemos essas pessoas sofrendo. E nós vamos fazer o quê? Imagine aí um surdo. As pessoas chegam para um surdo e começam a falar. O surdo não está ouvindo. Só fica vendo as bocas mexedeiras. Por isso que precisa de um intérprete. Isso é um milagre. Porque Deus deu alívio para aquela pessoa. Agora vai ter uma interação na comunicação. E o surdo vai se sentir feliz. E o sofrimento vai diminuir. Porque esse mundo teremos aflições, dificuldades. A geração em geração. E também temos no nosso DNA problemas também. Mas a saúde pertence a Deus. Pode passar, irmão. Na Bíblia também contém vários versículos explicando sobre a deficiência e sobre a importância dessas pessoas. É importante nós entendermos que tudo está coligado. São vários atributos que tem aqui na Bíblia. Aqui, por exemplo, tem uma história. Pode passar, por favor. Aqui temos a história, de vários personagens bíblicos, como Moisés. Vocês sabiam que ele era gago? Ele não conseguia falar muito bem. E ele falou: Senhor, eu sou de fala dificultosa. O que eu poderia falar com o rei? E ele chamou o irmão. O irmão vai falar por você. Nós temos também outro personagem bíblico, Davi. O que ele tinha? O Davi, ele era de uma estatura pequena. E as pessoas achavam ele, você é ridículo, você é pequeno demais para fazer qualquer coisa, combater um gigante, como por exemplo. Outro personagem bíblico, Paulo, por exemplo. O nome dele era Saulo. Por quê? Ele perseguia os discípulos. E o nome dele era Saulo. Porém, numa certa viagem de uma cidade para outra, Jesus falou com ele. E veio aquela luz, e ele caiu do cavalo. E disse: é muito perigoso. É muito perigoso você estar fazendo isso, perseguindo. Por que me persegues? E Jesus falou com ele. E ele ficou cego.
e falou: quando você procurar o profeta e lá você tiver um encontro com ele, você ali vai ser curado e o seu nome vai ser mudado de Saulo, o perseguidor, para Paulo. Paulo percebeu tudo que tivera feito no passado e, após ter mudado o seu nome, ele virou agora um dos apóstolos mais conhecido, porque ele tinha propriedade, ele sabia falar várias línguas. Ele achava tudo aquilo um mistério de Deus. Quando, após trocar o seu nome, ele começou a desempenhar uma função agora muito melhor do que antes. Mudou o seu caráter, porque o futuro pertence a Deus. Mais uma vez eu digo, Paulo sofria, ele perseguia, mas após isso, a mudança encontra com Jesus, ficou cego e depois voltou a enxergar. Só que agora, uma nova visão espiritual também aconteceu em sua vida. Não foi só física, o seu nome deu esse poder a ele. Pode passar, por favor. Bom, inclusão. Aí vem falando de inclusão, irmãos. Inclusão que Jesus já fizera no passado. A vida de Jesus é o próprio testemunho supremo de uma inclusão divina, porque Deus sabe todas as coisas. Todos são amados e valorizados por Deus. Não pense você que é deficiente, que você é desvalorizado. Teve um certo momento no tanque de Betel, que as pessoas iam procurar ali o anjo para tocar na água e aconteceu o milagre. Mas Jesus foi lá e mostrou. E Jesus falou para aquele homem: não é necessário você ir naquele tanque de Betel. E Jesus tocou nele, e assim houve um milagre. Por que isso? Jesus está presente na sua vida, irmãos. Eu lembro mais ou menos uns 4 sábados passados, um mês mais ou menos, um domingo na realidade. Uma mulher, amiga minha, deficiente na igreja, lá de Fonseca. Ela passou por mim, no grupo. Ah, tá. O pastor veio falar com ela, o pastor de lá veio falar com ela. E ele explicou a semana toda falando sobre essas propriedades, essas coisas. E uma senhora deficiente física veio com a sua cadeira, veio perto, e ele explicou tudo. E na hora ela falou assim: eu compreendo tudo que o Senhor falou, eu acredito, eu creio na palavra de Deus. E ele batizou aquela deficiente física, pegou no colo, levou ao tanque de batismo. Como iria batizar aquela senhora? Ele pegou ela no colo. Então ele ficou em dúvida: como vou batizá-la? E perguntou: você pode? Aí ela falou assim: não, eu não vim preparada não. Eu quero batizar sim, muita vontade, mas amanhã. Então o pastor Luiz falou o seguinte: Deus sabe todas as coisas. O Espírito Santo és contigo, o presente para você. Você aceita ser batizado em nome de Jesus? Você não precisa estar dentro do tanque, porque Deus sabe todas as coisas. Ela não conseguia levantar, mas Deus sabe tudo isso.
E eu senti aquilo, eu me emocionei, porque Deus não desvaloriza os deficientes. Não foi porque ela era deficiente, não poderia entrar no tanque, que ela não ia ser batizada. E ele começou a se emocionar. As pessoas todas se emocionaram. E todos os membros ali, eu conheço essa pessoa, mas ela entrou na igreja porque ela tinha ouvido lá de fora a mensagem. E ela foi lá para poder se batizar, mas ela precisava receber o estudo bíblico. Assim como também pessoas cegas chegam até a igreja, mas não têm acessibilidade. Eu estou contando aqui fatos que aconteceram. Por exemplo, em Xerém. Um surdo chamado Richarlison. Ele foi levado até o tanque batismal e foi batizado, porque ali ele pôde, ele quis. Mas a mulher lá em Fonseca não teve essa facilidade, teve uma dificuldade. Porque ela não tinha sensibilidade nas mãos também. Então ela ficou preocupada. Ela recebia ajuda para poder se locomover. Pode passar, irmão. Qual seria o papel da pessoa com deficiência na comunidade da fé? Pode passar, irmão. Deus, ele vê todos nós como iguais. Não vê deficiência, porque para Deus não tem isso. Deus considera todos nós capazes. Deus considera nossas obras, seja ela por deficientes ou não, significativas. Nós somos capazes sim de se comunicar. O que o cego, a pessoa cega com deficiência visual pode ser feita? Através do que foi mostrado aqui na historinha das crianças. O braille. Há comunicação. Há essa interação. Pode passar, irmão. Como vocês bem veem, desafios. Esses desafios acontecem para a nossa comunidade. O tema principal, constando ali na Bíblia, é a inclusão. A inclusão pode ser de vários fatores. Mas precisamos ter a nossa vida e mudar, ela ser incluída de fato. Porque a Bíblia, ela nos mostra isso, que nós temos que mudar. Essa mudança é uma inclusão. O que seria inclusão? Deixar a pessoa com deficiência fora da salvação? Ou incluí-la numa comunicação? Mas para isso nós precisamos, aqui como por exemplo, adaptar, porque eu sou surdo e o Sérgio está adaptando a minha voz. Entenderam? Como o cego poderia fazer adaptação? Com braille. O cego também pode pregar, o cego também pode evangelizar. Somos capazes. E somos chamados para ser agente de mudança. Pode passar, por favor. Como vocês percebem, todos nós somos moldados e capazes, porque somos transformados. Independente das nossas falhas, a minha vida tem que ser preparada para poder ajudar outras pessoas. E nós temos que ter o verdadeiro caráter. O caráter de mudar.
para acontecer essa acessibilidade, essa inclusão. E está com isso no ato íntimo com Deus. Pode passar, irmão. Como eu falei na história já contada no início do culto, Jacó, ele era um enganador. Mas o caráter, Deus mostrou que ele deveria mudar o caráter dele. A mesma coisa somos nós. Deus está nos avisando, nos anunciando, mudem o caráter. Transforme a vida daqueles que acham que não são capazes. Pois há essa possibilidade de caráter. A nossa característica são diferentes. Porém, nós somos únicos na presença de Deus. Deus nos mostra também, sigamos em frente, em grupos, e não sozinhos, solitários. Precisamos estar nessa humanidade que já está, uma humanidade quebrada, como ali diz. Precisamos evangelizar para formarmos grupos de apoio. Porque Deus, Ele mostra a minha vida. Nós somos humanos. Todos nós somos humanos, independente da deficiência. E Deus quer que nos incluamos. Dentro da igreja, irmãos, nós temos que respeitar o próximo. Nós temos que desejar bom dia, feliz sábado. A união tem que ser recíproca. Não podemos desfazer de ninguém. Isso é errado. Precisamos estar em comunhão e não ficar longe da comunidade. Pode passar, irmão. Bom, a palavra ali, né? Vem falando do amor de Deus, que tem que ter uma mudança. Só que uma pergunta, é uma mudança para comigo ou é uma mudança para com os outros? O que você tem feito para a pessoa que está ao seu lado? Você desagrada ela, engana ela igual Jacó no passado? Ou vocês ajudam? Porque Deus é amor, porque Deus é dignidade. O que fazemos? Precisamos renovar o nosso pensamento e espalhar na nossa geração futura que precisamos incluir, porque a vida pertence a Deus. É o último, né, irmão? Bom, nesse momento, fazendo um pequeno resumo, uma pequena meditação. O sentimento que Jacó tinha no passado, o caráter dele medíocre, assim que Deus tocou no seu coração e mostrou a verdade, o seu nome foi mudado e ficou maravilhoso. Assim também eu creio que a minha vida e a de vocês, Jesus irá mudar, vai dar um novo nome, uma nova coroa e várias estrelinhas. Pense, reflitam. Eu quero sofrer ou quero mudar essa posição? Quero ficar no mundo sofrendo? E você que é deficiente, quer ficar se desvalorizando? Eu tenho muitos amigos deficientes, são surdos e outras deficiências. Eu convido eles para a igreja. E às vezes eles ficam, será que lá tem acessibilidade? Irmãos, será que tem acessibilidade? Tem que haver essa comunicação. Por exemplo, eu explico às pessoas que eu convido. Ore por aquela igreja ter a acessibilidade, ter uma comunicação, porque nós somos dignos de receber também.
a verdade de Deus. Cegos, como ter acessibilidade, como ter a comunicação. Se algum cego sentar ao seu lado, se você não tiver uma leitura em braille, você fala pausadamente para que ele entenda. Isso é acessibilidade. Vocês precisam aprender. Aqui pode ter o curso de Libras, por exemplo, para poder obter esse conhecimento de comunicação para com os surdos. Vocês são capazes, ok? Ela vai ensinar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, ela vai explicar. Libras é importante, é uma língua, e vocês vão ser pessoas que vão se comunicar com os surdos. E vocês podem levar os surdos não só para a igreja, mas também dar uma acessibilidade para médicos. E também estudar dentro do colégio, inclusão social. Nós precisamos também falar sobre coisas, levar para lojas, várias outras coisas. Os surdos precisam de vocês. Aprendam Libras para poder ajudar. Sejam pequenos, iniciantes, intérpretes, porque nós precisamos de acessibilidades. Exemplo, se vocês estiverem visualizando essa imagem, essa foto, significa que ali tem intérprete. O surdo, naturalmente, ele vai lá. Que bom que tem intérprete, que bom que tem comunicação. Por isso que é preciso nós aprendermos. Por isso estamos aqui, fundando o MAP. Acessibilidade em todas essas áreas. Bom, se você estiver em algum lugar e você vê essa imagem ali tem intérprete. Se você souber o básico, não importa, você está sendo incluso na acessibilidade. O surdo gosta disso. E você diz, eu sei pouquinho Libras, não tem problema, o surdo vai falar para você. E você vai intermediando com ele. Deus está vendo essas coisas que nós estamos fazendo aqui. E percebe o quanto o surdo está satisfeito em receber essa acessibilidade, esta comunicação. E nós vamos aqui aprender o curso e vai aprender mais e desenvolver mais. Vocês são capazes. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar vocês. E vocês vão começar a aprender, a entender o surdo quando estiver pregando ou quando estiver falando. Deus, Ele nos dá essa missão, a missão do MAP, Ministério Adventista das Possibilidades. Deus abençoe muito a vocês. Amém. Feliz sábado. O Sérgio que está aqui, interpretando com a sua voz, eu fazendo Libras e ele fazendo a voz. Eu pude visualizar e escutar, entre aspas, a Bíblia. Eu queria que vocês agora, também que junto com ela, ela também aceitou, se comprometeu como membro, ficar aqui em Teresópolis para poder ajudar esta responsabilidade de ensinar Libras. Você aceita evangelizar os surdos para ele ter comunicação e vir aqui assistir o culto? Deus está transformando a sua vida. Que você aceite. Viram? Pense igual a ela. Inclusão, acessibilidade. Ela vai ensinar para vocês. E vocês no futuro vão ter uma plaquinha ali, ó. Aqui temos intérpretes. Porque os surdos precisam de saber da palavra de Deus. Não podemos escondê-los. Nós temos esse compromisso. Se você vê um surdo na rua, com um pouquinho, com o básico, vocês digam, na minha igreja tem acessibilidade.
encontre, procurem. Eu já vi aqui mais ou menos 14 surdos nesta área. Estão tudo esperando você chamar para conhecer Jesus. Nesse momento vamos orar. Pai querido que está nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. A responsável pelo MAP, abençoe ela, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que consigamos aqui desenvolver o ministério. Mas agora é somente o início, que possamos aprender, conhecer, sentir e no futuro ter intérpretes para melhorar a comunicação. Senhor Deus, abençoe. Que ela se supere cada vez mais no desenvolvimento, dê sabedoria. Porque acontece várias coisas no mundo com dificuldade. Os deficientes têm dificuldade, mas o Senhor dá essa oportunidade. Em qualquer lugar podemos sim ter a possibilidade de comunicação. E nós somos dependentes do Senhor. Estamos aguardando seu retorno, para todos nós unidos ir para o céu morar. E a alegria vai ser eterna estar com Jesus. E neste momento, ó Deus, muito obrigado ao Senhor. O desejo enorme de estar contigo, Senhor Deus. Tenho a responsabilidade de ajudar outras pessoas, outros surdos. Eu vou para tudo que é lugar, o Senhor sabe. Mas eu preciso, ó Deus. Eu, Otávio, sou surdo, sou deficiente, mas o Senhor está vendo, o Senhor está dando capacidade. Qualquer lugar, ide, porque o amor que o Senhor nos dá, nós temos que também dar para outros. Agora o Senhor está chamando, venha, não desiste, ânimo, e uma palavra que diz, precisamos ter uma nova identidade. Senhor Deus, esse nome eu quero no futuro também, assim como aqui os irmãos. Deus, abençoe em nome de Jesus. Amém.